o trimestre não, o período, né? Porque o Evangelho é boa notícia. Hoje estamos na 13ª lição. Estamos na 13ª lição, é a última. Prepare-se para a guerra. Trata sobre a luta diária pela santificação. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Gálatas, capítulo de número 5, Gálatas 5, de 16 a 25. Eu tenho percebido assim uma grande dificuldade com relação à participação dos irmãos, porque o áudio fica mudo, né? Para quem está nos assistindo. E depois da gravação a gente percebe que fica uma lacuna, né? Fica uma vacância. Então seria bom, eu não sei se esse microfone aqui tem som, é que o Tiago foi lá para dentro, mas seria bom sempre ter um microfone ali para que os irmãos possam fazer alguma intervenção, fazer alguma leitura, e porque eu percebi que a gente fica um silêncio, né? Tanto na fala dos que estão à distância, quanto em alguma leitura do texto. Acho que sim. Pode botar esse microfone ali. O nosso irmão sonoplasta, no pedestal mesmo. É que eu estava explicando aqui, Tiago, nas gravações fica uma lacuna, né? Um silêncio, porque não é gravado a fala dos que estão distantes, e aí os irmãos podem participar. Mas vamos à leitura enquanto ele se coloca. Gálatas 5, 16, diz assim: digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas, se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Um pouquinho para lá. Não estão debaixo da lei. Mais para lá um pouquinho, nada. Sim, aí. Não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei.
e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Vamos orar? Oremos. Amado Deus, nesta manhã derrama graça sobre nós, que cresçamos conforme o Teu querer, no entendimento, na compreensão da Tua palavra. O Senhor abençoe a todos os que estão em todas as classes, aqueles que estão à distância nos ouvindo, aqueles que estão em outros lugares do mundo, desfrutando de momentos assim, com a Tua palavra. O Senhor seja gracioso em nome de Jesus. Amém. Irmãos, existe alguma diferença entre santos no mundo e santos do mundo? Existe alguma diferença para você entre santos no mundo e santos do mundo? Será que existe alguma diferença? Com relação a santos no mundo, é a proposição, a proposta, né? O que Deus se propõe, ou o que Deus estabeleceu para a sua igreja, para cada um de nós, né? Que sejamos santos no mundo. Os santos do mundo, na verdade, que é o contexto da lição aqui, nos leva para os santos que a Igreja Católica ou outras igrejas criaram e que são do mundo afora, né? E há uma diferença da finalidade, do objetivo, da essência, da qualidade, da percepção, da devoção e tudo que está envolvido. Então, há um conceito de... Na verdade, o que a gente quer chegar é exatamente isso, né? Há um conceito de santos na Igreja Católica e em outros grupos religiosos que são diferentes da Igreja do Senhor. Tá? Então, alguém que cometeu, segundo a ordem deles, cometeu ou exerceu algum milagre, algum fato extraordinário, né? Alguma coisa que mereça ser canonizado, então ele passa por um processo e assim eles são transformados em santos, mas conforme uma visão da Igreja Católica ou da própria tradição católica, ou conforme os rudimentos dessa dita igreja. Isso não quer dizer que, do ponto de vista de Deus, sejam de fato santos conforme foram dedicados, ordenados, intitulados ou referendados. Não quer dizer que Deus
os veja dessa maneira. Mas nós temos, nesta manhã aqui, o privilégio de entender que nós estamos em guerra. Estamos em guerra. E que é uma luta diária, é uma guerra constante. É aqueles que foram soldados, como eu, sabem, aqueles que foram soldados como eu, sabem o que é um preparativo para a guerra. Preparativo para a guerra, há exigências pesadas para que o soldado esteja em condições de vencer os inimigos que virão. Certamente, se for um soldado mal preparado, mal treinado, um soldado que não conheça bem o seu equipamento, as armas que estão disponíveis, que não sabe atirar, não sabe conduzir o equipamento, ele será alvo fácil e certamente será derrotado. Eu resumi a lição numa poesia, vou passar para vocês, que diz assim: preparemos para a guerra, mantendo a luta diária. Pela santificação, houve intervenção vicária. Jesus, oferta perfeita em toda ação ordinária. A Trindade é necessária como um serviçal ou obra. O pecado a todo instante tenta em nós fazer manobra, porém os filhos de Deus, Deus diretamente cobra. A palavra se desdobra também pelos sacramentos. Oração tem primazia para a vida em todos os eventos, para que a comunhão dos santos não transforme-se em lamentos. É assim, irmãos, a nossa luta, a nossa guerra diária. E de fato, o texto mostra exatamente as obras da carne e os frutos do Espírito. Eu tenho aqui comigo isso aqui, ó. E eu estava lá na feira, é uma feira de negócio que tem aqui no centro de convenções, e eu com isso aqui, aí entrou um cliente lá na sala, né, lá no escritório, e ele disse: isso aqui é uma cigarrilha muito antiga, né? E meu pai, não sei quem, usava, não sei o que, não sei quem mais lá. Então, na cabeça dele, eu estava portando cigarros aqui dentro. Vejam como a aparência, né? A aparência pode ser do mal ou não, dependendo do ponto de vista de cada um. Então, na verdade, ali naquele instante, ele fez um ar de espanto, né? de surpresa, não pelo fato de eu ser evangélico, né? Mas dos tempos antigos, de uma coisa muito antiga. E na verdade o que estava aqui eram exatamente os meus cartões. Então, trazendo para o contexto da nossa lição, o que a gente pode aprender com uma situação assim é exatamente o fato de a aparência do mal, né?
aparência do mal, trazer falsos conceitos ou entendimentos ou compreensão de que nós estamos cometendo algo ilícito, danoso, e que muitas vezes não é. Muitas vezes não é. Então, eu estava com os cartões de visita e ele achou que era uma carteira de cigarros. Ele achou. Uma vez eu estava lá em Aracaju, trabalhando, e eu e Júnior, meu menino, e eu tinha um cordel. Obrigado. Eu tinha um cordel chamado Não é como pé de cobra, salvação de quem é crente. Era um cordel evangelístico. E lá em Aracaju tem uma rua que ela é uma rua de lojas, de comércio e também de cabarés. Então, interessante, né? Na mesma rua tem uns cabarés e tem umas lojas. E eu estava com alguns cordéis, aí eu vi assim o cabaré e de repente eu digo, eu vou entrar aqui e vou distribuir. Aí o Júnior disse, eu vou dizer lá que o senhor entrou no cabaré, porque ele não entendeu que aquele cordel que estava, na verdade era um cordel evangelístico, que tinha uma mensagem de salvação para aquelas mulheres. Então realmente tem umas mulheres lá dentro, que elas ficam esperando, né, os homens, e aparentemente você entrou num cabaré e de fato eu estava ali deixando uma mensagem da palavra de Deus. Não sei nem o resultado até hoje, porque a gente não sabe os efeitos daquilo que nós fazemos. Irmãos, a nossa lição vai nos ajudando, né? Aqueles irmãos que tiverem alguma colocação, alguma pergunta, alguma palavra, então pode ir colocando. Então a lição nos mostra que no caminho da santidade, primeiro tem a obra da Santíssima Trindade, né? Então Deus, Ele nos fez para a sua própria glória. O homem violentou a santidade de Deus. O homem foi de encontro ao que Deus havia determinado, mas Deus usou de graça e misericórdia e agora proporciona ao homem a volta para si mesmo. Então isso aí é muito gratificante para nós. Já foi inclusive objeto de defesa do assunto, né, em outras ocasiões, de que nós temos que transbordar o nosso coração de alegria, na convicção ou cientes de que dentre muitos que estão perdidos, Deus nos alcançou e nos deu essa honra e essa possibilidade de voltarmos a uma comunhão, a uma relação com Ele. Então, a lição ela nos mostra exatamente a obra da Santíssima Trindade na santificação do homem que estava caído. Isso é que é importante. O pecado causou um distanciamento e em Cristo o homem agora, ou na promessa de Cristo, ou na pessoa de Cristo, ou na consumação de Cristo, do que Cristo fez, então ele agora tem esse privilégio de poder estar na presença do Senhor e agora servindo ao Senhor. Então há alguns textos aqui que eu gostaria de tratar com os irmãos dentro desse contexto, né? Isaías 6, aí quem quiser ler, quem for ler, leia no microfone, que aí vai ajudar a gente. Isaías 6, de 2 a 5. Quem gostaria de ler? O livro de Isaías. No Antigo Testamento, né? Depois de Cânticos.
Isaías. Quem gostaria de ler? Leia aí, Otávio. Presbítero Otávio. Isaías 6, de 2 a 5. Diz assim: serafins estavam por cima deles, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque eu sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão. É até o 5? Tá bom. Até o 5. Então, nós estamos vendo aqui a intervenção soberana de Deus e levando o profeta exatamente para olhar o seu estado e poder agora referendar a intervenção de Deus para que ele pudesse se santificar e pudesse se alinhar na caminhada e poder mudar a conduta. Quando ele diz: ai de mim, né? Ai de mim, diante daquela glória, né? Ai de mim, estou perdido porque sou homem de lábios impuros. Essa expressão aqui de Isaías, o profeta Isaías, trazendo para os nossos dias e para nós aqui, aí a gente fica olhando assim, diz assim: meu Deus, tenha misericórdia de mim, né? Porque o profeta dizendo: ai de mim, porque sou homem de lábios impuros. E nós? Se nós fizermos uma analogia, né? Ai de mim. Imagine o estágio espiritual que nós nos encontramos em relação ao profeta Isaías, que estava numa proximidade muito maior com Deus. O que ele diria hoje, o que deveria ser dito hoje, no lugar dele, no contexto moderno, no contexto atual que nós vivemos hoje. Então seria realmente muito mais alarmante, ou seria um brado muito mais entusiasta com relação às fraquezas e com relação ao sentimento, ao desmoronar da personalidade, ao desmoronar do ser humano, como ser humano mesmo. Ou seja, as fragilidades nossas são maiores e nós estamos muito distantes do estado espiritual em que ele se encontrava. Por isso que é uma lição que primeiro cobra a mim e cobra a cada um de nós que estamos estudando nesta manhã a respeito disso. Mas importante aqui é que Deus, ele vem ao encontro do homem e ele mostra através do seu poder, da sua glória e da sua majestade que ele está disposto a restaurar e fazer com que o homem possa realinhar a conduta, olhar para dentro de si, confessar os seus pecados e poder caminhar. E não jogar a toalha, né? Então tem muito crente que na hora da dificuldade, na hora do pega para capar, ele simplesmente pula fora do barco, ele simplesmente joga a toalha e desiste de caminhar. Talvez a falta de compreensão sobre a relação dele com o corpo de Cristo, a relação dele com a igreja do Senhor, talvez o fragilize ao ponto de preferir pular fora, ou jogar a toalha, ou desistir do que Deus, de fato, preparou para os seus. Então, quando Deus vem ao nosso encontro, é porque Ele prometeu e Ele cumpre fielmente
aquilo que foi estabelecido. Esse estabelecimento da parte de Deus, para alguns, tem uma compreensão muito mais aperfeiçoada. Para outros, a compreensão é muito ofuscada. Há uma nuvem quase escura, ou escurecendo, ou sem nitidez. É uma imagem de uma televisão que está com chuviscos, e que não dá uma compreensão exata, ou uma símile, ou uma ideia daquilo que Deus realmente traçou, planejou e colocou na tela da vida humana, na relação consigo mesmo. Então, esse é o grande problema de muitos ficarem pelo meio do caminho, ou negarem a fé, ou apostatarem a fé, ou deixar para depois o grande privilégio de se manter, que na verdade, o que nós entendemos aqui, e pela própria expressão do profeta, é que o Senhor persevera por nós. Diga, irmão. É porque se a gente quer alcançar, porque é o seguinte, porque assim, a partir do momento que nós estamos transmitindo pela internet, tá? Então, nós queremos que alguém lá fora ouça, né? Ou tenha se deleite daquilo que nós estamos nos deleitando aqui. Então, a partir do momento que nós usamos o áudio, para eles, nós estamos valorizando os que estão em casa. É só nesse ponto. A questão da influência do mundo. Eu conheço um rapaz que ele estava numa denominação e ele viu algo que não agradou ele à igreja. Mas eu conversando com ele, eu vi que a influência do mundo foi mais importante do que ele estar na presença do Senhor, né? Porque na verdade a gente não olha isso como denominação. A gente temos que olhar particularmente, né? Cada um em si, a presença do Senhor na sua vida. Então eu vi que a questão dele foi mais a influência do mundo, porque até então ele, como muito raparigueiro, casado, aí apareceu outra tal, então isso fez que ele se afastasse do Senhor para poder continuar na influência do mundo. Na verdade, antes de termos isso foi importante nós trazermos para centrar, né, naquilo que a gente quer, que antes de ter uma relação com a igreja, né, antes de ter uma relação horizontal, interpessoal, organizacional, ou seja, antes de ter uma relação com a igreja, nós precisamos entender que a nossa relação é verticalizada, e que ela não é verticalizada de baixo para cima, né? Ela é verticalizada de cima para baixo. Ou seja, eu estava perdido, caído no lamaçal, longe da graça, da misericórdia, longe da graça e longe na conduta, né, longe de Deus. E Deus, Ele vem ao meu encontro, usa de graça, de misericórdia, me favorece, Ele liberta do poder das trevas e faz com que eu possa agora declarar com a minha boca, ou confessar com a minha boca, que de fato valeu a pena, ou vale a pena, e que eu agora sou uma nova criatura. Aí eu entendo que o que a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz, né, 2 Coríntios 5,17, que os que estão em Cristo são novas criaturas, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo, não é a metade, não é um terço, não é uma parte, não é uma parcela, tudo se fez novo. Então essa renovação na mente, essa renovação no entendimento,
essa renovação no serviço é algo que fica mais fácil de ser inculcada naqueles que compreendem que Deus veio ao seu encontro e que a salvação é uma intervenção divina para alguém que estava perdido no lamaçal. Quando alguém compreende a salvação como um ato um ato pessoal, autônomo e de iniciativa própria para conquistar, angariar, para obter, para ter posse das suas qualidades, dos seus méritos, certamente ele vai ter muita dificuldade de entender que a perseverança que ele precisa ter, primeiro passa pelo Senhor. Então, é isso que a nossa lição está nos dando. Ora, a Santíssima Trindade, quer dizer, a expressão aqui, Santíssima, né, é para dar uma ideia de plenitude, né, do Deus Trino, ou seja, que não é apenas um ser na Trindade, mas a Trindade como um todo, por completo. E aí nós temos uma compreensão muito mais abrangente, muito mais aperfeiçoada, muito mais gratificante e muito mais usual nessa relação com Deus e na relação com a igreja. Ou seja, o papel da igreja é o papel que a Bíblia diz que nós somos reconciliados para esse ajuntamento solene. Eu não crio o ajuntamento solene pelo fato de eu ir à igreja, mas de Deus agora me alcançar e me incluir dentre aqueles que são salvos e que pertencem à igreja triunfante. Há uma igreja que está acima da bandeira denominacional. Nós temos ali uma bandeira, Igreja Presbiteriana de Peixinhos. Nós não tiramos a bandeira que está ali, nós não tiramos porque na sociedade nós precisamos nos identificar, por isso que está ali. Mas nós não identificamos ou não colocamos a bandeira para dizer ao mundo que aqui é a única porta que você vai entrar nos céus. Não é competência da igreja presbiteriana se apresentar como a igreja única, infalível, inigualável e que tem de fato o maná do céu, né? Não é. A igreja presbiteriana é uma agência de Deus, juntamente com as outras que fazem o mesmo papel. Se há alguma denominação, aquelas que estão à margem, sim, né? Como Testemunho de Jeová, os Mormons e outras, a Adventista, que tem o sétimo dia, da promessa, da reforma e etc, etc, etc. Ou seja, na verdade, aqueles que se oferecem como, aqueles que estão à parte, separadas, à margem, e como a única ligação, a única ligadura, a única comunicação com Deus, então, certamente, elas não podem ser listadas como igreja que fazem parte do corpo de Cristo. Porque nós somos membros, são membros que compõem o corpo. Então, se elas se consideram como o corpo de Cristo, certamente é um corpo estranho e não faz parte da verdadeira e genuína igreja. Há outros textos que elas, pelo jeito a gente não vai nem chegar lá, né? Porque vai por aqui, né? Daqui a pouco a gente... Êxodo 15:11. Vamos lá. Quem encontrou, leia.
A igreja do sétimo dia diz que se você sair da igreja dela, você perde a salvação. Olha, na verdade, nem a salvação, nem sequer a salvação, eu sei, nem sequer a salvação, talvez eles tenham essa segurança de manter ou perder, porque à medida em que você condiciona a salvação a rudimentos da lei, a própria Bíblia diz que a lei condena e a segurança, a esperança cai por terra. Então, desse ponto de vista, eu não posso nem garantir mas eu não posso nem garantir que eles têm esta certeza mesmo, porque há condicionantes para que se chegue lá, até o ponto de ficar nos túmulos memoriais, que é o sono da alma, aguardando, o sono da alma, né? Aguardando, se Deus lembrar de mim, se Deus intervir, se eu merecer, não. Aí há uma inversão de valores, mas não é bem o nosso fato aqui, tá? Não é. Êxodo. Na verdade, eu apenas citei, né? Eu apenas citei como uma defesa do assunto. Eu citei como defesa do assunto por parte daqueles que estão à margem, e como se fosse a igreja do Senhor, e muitas vezes não é. Inclusive, eles se confundem, ou seja, eles trazem a Bíblia na mão, muitas vezes eles trazem um determinado assunto que consegue atrair os olhares, encantar com abordagens mirabolantes, e aí se confunde. Mas a verdadeira igreja do Senhor, ela não está à margem, nem tenta confundir a cabeça daqueles que são do Senhor. Ela se propõe exatamente a comunicar o evangelho libertador, transformador, alcançando aqueles que estão debaixo do jugo do pecado, para que reconheçam, assim como nós, o poder de Deus, e que cheguem a declarar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. É assim. Tem igrejas que são evangélicas e que muitas vezes tiram um fino nesse espírito, quando dizem: essa igreja é uma igreja fria. Isso aí é um preconceito que se faz com o objetivo de tirar aqueles que estão ali para serem aquecidos no meio em que eles estão inseridos. Ora, está tirando um fino no espírito de seita, no espírito fora da palavra. E tem muitos que fazem exatamente dessa forma, mas não é o caso. Êxodo, eu não sei se a gente vai chegar, hein? Êxodo 15:11. Quem quiser ler aqui no outro irmão. Vamos lá, Êxodo 15, aqui no microfone, para a gente ajudar. Êxodo 15:11. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que opera maravilhas? Então, por mais que o homem queira caminhar nos seus próprios pés, ou com os seus próprios pés, ainda que o homem queira caminhar ao seu bel prazer, ele está dizendo: ninguém pode chegar à presença do Senhor, ou querer se igualar, ou querer ser como ele, porque não há ninguém como o Senhor
que é glorioso, majestoso, potentoso, e é aquele que é glorificado em santidade, ou seja, aquele que tem a santidade plena, é aquele que vem ao nosso encontro e habilita a cada um de nós a sermos santos. A ideia é exatamente essa. Irmãos, tem bastante textos. Ezequiel 39, 7, Apocalipse 4, 8, Apocalipse 15, 4, tem bastante textos que nós poderíamos ficar lendo, né? Ezequiel 39, 7, Apocalipse 4, 8, Apocalipse 15, 4. Então, que mostra a obra santíssima de Deus, né? A obra da Trindade na santificação ou no caminho da santidade. Quando diz assim, no caminho da santidade, é exatamente habilitando no trajeto, ou facilitando a caminhada, ou dando o norte, né? A direção, o sentido. Não há de se perder aqueles que têm a iluminação de Deus, a iluminação do Espírito Santo para essa caminhada difícil e árdua. Então, irmãos, aquela pergunta, né, a respeito dos santos, né? Então, os crentes em Cristo são santos. Por quê? Porque a culpa que estava sobre nós, o peso do pecado, Jesus Cristo assumiu. Então, foi passado, né? Ele abraçou essa causa para que nós pudéssemos, no ato judicial, recebermos o perdão da culpa. Então, o próprio texto que é usado com muita frequência, né, Romanos 5:1, né, que fala sobre esse ato judicial de Deus, em que ele considera o pecado como crime ou culpa. Então Deus, ele reconcilia o homem consigo mesmo. Vamos ver Atos 26:18. Outro irmão que puder ler, ou irmã, né? Tira a máscara. Os irmãos estão de máscara, né? Lógico, né? Mantendo aqui. Isso é importante também para aqueles que estão nos ouvindo à distância, assistindo a mim e ouvindo à distância, né? Que os irmãos estão tomando os devidos cuidados de máscara. Vamos lá, outro irmão, Atos 26:18. Para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Então vejam a oferta perfeita, única, inigualável, insubstituível da pessoa de Jesus Cristo, onde ele vem para aqueles que estavam na escuridão do pecado, e ele tira a venda dos olhos, converte-os das trevas para a luz. Para que texto mais belo que esse, né? Converte-os das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus, olha lá, a fim de que recebam, não é que possam receber, não é que talvez recebam, não, é que recebam a remissão de pecados e herança
entre os que são santificados pela fé em mim. Então, há uma promessa de vida eterna. Quando eu digo promessa de vida eterna, eu estou dizendo, há uma herança garantida eternamente para aqueles que são alcançados pela misericórdia, o favor, a graça de Deus em Cristo Jesus, que abriu mão de si mesmo, esvaziou-se de si mesmo e na cruz realizou o sacrifício perfeito, eterno, inquebrável, inigualável, e agora habilita para que sejam santificados pela fé. Então, a fé que a Bíblia mostra, fala, trata para nós aqui, ou revela para nós aqui, não é a fé do faz de conta, não é aquela fé fajuta, né? Aquela fé, essa fé desses muitas vezes que estão à margem, que diz, olha, tudo que você fizer aqui não é suficiente para que você chegue lá, mas se você puder fazer, faça, porque assim talvez Deus tenha misericórdia de você e lembre-se de você no último dia. Não é assim, Renato? É assim. Quer dizer, leva a pessoa, muitas vezes, a um estado de loucura, a um desequilíbrio, muitas vezes, psicológico, há uma tentativa de desestabilizar até emocionalmente a pessoa, e tem mais, colocando-o ainda numa interrogação terrível, ou seja, pode ser que mesmo fazendo estudinho, Deus não se lembre de você. Eles falam nos túmulos memoriais. O presbítero Renato se lembra, nós fizemos, ele era diácono na época, né? Nós fizemos um trabalho sobre o testemunho de Jeová, e era exatamente assim que eles colocavam: um jugo, uma canga, um sobrepeso nas costas, para que a pessoa pudesse se dedicar excessivamente para a organização, e ainda sem segurança, na expectativa de poder ser lembrado ou não. Ora, então, irmãos, a fé genuína, verdadeira, habilita o salvo a andar em santidade. É a santificação. É por isso que é uma guerra, né? É a grande guerra. É a grande guerra. Se alguém dos que estão aqui à distância achar que não tem pecado e que nunca cometeu pecado, certamente está fora, não é? Fora do reino de Deus, e não está em sintonia com a realidade espiritual em que nos encontramos. Na verdade, tinha um irmão numa denominação nossa aqui, numa igreja, numa outra igreja da nossa denominação, que ele dizia: Satanás não me derruba, porque eu sou, ele queria dizer assim, né, que ele era forte o suficiente para que, na verdade, não há necessidade de você se ensoberbecer em cima de algo que pode trazer fragilidades ao seu ser, à sua personalidade, ao seu coração, ao seu dia a dia. Não há necessidade, ou seja, ele estava simplesmente futucando Satanás, que era alguém que deveria estar ao derredor, e ele estava trazendo ao redor, substituindo aquele que estava apacentando a sua vida, que era o Senhor Jesus Cristo, que estava exatamente
em si, é aquele que tem todo o poder, aquele que é ontem, hoje e eternamente. E Satanás, ele vive ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Mas aí, qual era a grande dificuldade daquele irmão? A grande dificuldade daquele irmão era exatamente colocar a fé como um valor em si mesmo, entenderam? Por isso que eu estou colocando aqui como algo que deve ser reprovado e não deve ser creditado aos santos, porque a fé não vem de vós, é dom de Deus, não vem de ações. Alguém pode se vangloriar de exercer ações, de manifestar atos ou ações ou atitudes, como se aquilo fosse a espinha dorsal da fé. Então, na verdade, a fé, ela é uma dádiva de Deus colocada dentro de nós para que reconheçamos as fragilidades e que possamos nos fundamentar e nos firmar nas garantias espirituais que o próprio Deus nos dá na pessoa do Espírito Santo e naquilo que foi aplicado em nós, o sacrifício vicário e substitutivo de Jesus. Quem pediu a palavra aí? Olha o microfone. A Bíblia diz assim, Provérbios 16, 18, a soberba produz a ruína e a altivez de espírito a queda. O senhor devia mostrar para esse irmão esse versículo, porque a soberba derruba o homem. Muitos servos de Deus eram soberbos e caíram, por causa, achava que Satanás nunca ia derrubar e caíram. Aí a Bíblia diz aqui, ó, a soberba procede da ruína e a altivez de espírito a queda. O orgulho derruba o homem, por mais que ele seja sábio da Bíblia, por mais que ele seja, se ele for brincar com Satanás, ele vai cair. Eu quero, apesar daquele irmão fazer aquelas colocações, eu quero dizer por outro lado que muitas vezes é a falta de entendimento, muitas vezes é por não ter o privilégio que nós estamos tendo aqui, tá? É de não ter sido instruído como deveria. Então, é como se ele fosse criado mesmo numa igreja presbiteriana, mas por conta do bode, ou seja, ele não teve o mesmo privilégio de poder, à luz da doutrina, não sei se ele não se enquadrava, porque às vezes você está no culto de doutrina, o pastor está ensinando, e por fora você dizendo sim, sim, e por dentro você dizer, não creio desse jeito, ou Deus me livre de entender assim, ou eu não posso compreender, não dá para compreender. Como vocês sabem, né? Alguns sabem, né? A minha mãe, ela tinha muita dificuldade de entender alguns aspectos, né, presbítero Renato, da teologia, né, do ensino, porque a teologia, em certo aspecto, ela é pesada, né? É pesada. Às vezes a pessoa tem uma cultura mais limitada, o conhecimento dela é muito, muito pequeno, ela é uma pessoa que não estudou, então ela é uma pessoa que leva a vida mais do ponto de vista prático, é uma pessoa mais emotiva, ou seja, é uma pessoa muitas vezes que tem, que não pensa muito, não é uma cabeça pensante, então tudo que vem à mente ela simplesmente rumina rapidamente e solta sem uma reflexão, sem uma avaliação. Então é bem provável que, sem chegar ao estado de soberba, tá? Sem chegar àquele estágio assim, vamos dizer, maléfico na caminhada cristã, pode ser que alguém não tenha compreensão e não atinja aquele nível satisfatório, pode ser, mas aí ela tem que ter a humildade de poder chegar para o pastor, para o professor, para os irmãos na igreja, dizer, olha, eu estou precisando compreender mais, eu preciso muito de vocês, estejam
gastando um pouquinho mais de tempo comigo, eu quero aprender. Então é diferente, né? E quando alguém começa a rebater, refutar, condenar as coisas sem conhecimento de causa, certamente ela pode estar próximo desse caminho que foi lido aqui no texto e ser, em vez de ser para a glória de Deus, ser um peso para a igreja do Senhor. Irmãos, 1 Coríntios 1:2, outro irmão quiser ler. Outro irmão no microfone. Ou irmã, outra irmãzinha. Quem gostaria? A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todos os lugares invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então não há necessidade de fazermos acepção daqueles que professam a fé genuína e verdadeira. Ou seja, se a fé é genuína e verdadeira, seja em qualquer canto, aquela fé precisa ser reconhecida como sendo autêntica ou verdadeira. Para que ela seja autêntica e verdadeira, ela tem que estar fundamentada na soberania de Deus. Ela tem que estar fundamentada na graça irresistível. Ela tem que estar fundamentada na perseverança dos santos, na eleição incondicional. Ela tem que estar fundamentada no entendimento, na compreensão de que o Deus trino, ou triuno, como Alain quis colocar, né? O triuno, né? Ele intervém ao nosso favor e não contra nós. E não contra nós. Então, a santificação é em Cristo. A santificação não é em nós mesmos. Porque alguém pode chegar no meio da rua e simplesmente, vamos dizer assim, ter aquele cuidado de ninguém ver ele com uma bermuda, ou não ver ele com algum ato, né, algum cigarro na boca, ou algum copo de cerveja, ou isso ou aquilo. Mas aí ele pode simplesmente no seu quarto, na sua casa, ou num lugar bem distante, às escondidas, fazer ter aquele rito ou aquelas práticas ao seu bel prazer. Então, na verdade, a santificação não está sendo em Cristo. Ou seja, o que é que a gente precisa entender? Precisa entender que antes de querer mostrar ao mundo que nós estamos em Cristo, nós precisamos entender e compreender e sentir que Cristo está em nós, que nós somos dele. Então, a minha vida pertence ao Senhor, porque eu fui chamado para ser santo. Quando eu digo, o texto diz, né? Chamado para ser santo, quer dizer, eu fui chamado para me santificar em Cristo, sem denegrir, diminuir ou desqualificar aqueles que também na palavra do Senhor se sentem no mesmo caminho, ou se sentem chamados para serem santos. Porque aí entra o texto que o diácono Alain leu, né? Aí eu vou usar de toda a soberba para dizer: a minha igreja é a maior, né? A minha igreja é um estandarte de glória. Os nossos cultos são fogo puro. Quer dizer, pode ser
que tentando referendar a igreja dessa forma, mesmo sem pretensão, sem intenção, ou sem sapiência ou entendimento, a pessoa caia ou esteja tirando um fino, né, naquilo que a palavra de Deus contraria, aquilo que a palavra de Deus não absorve, ou não estimula, ou não incentiva, ou não ensina, ou não orienta aqueles que são da fé. Mas aqueles que invocam o nome do Senhor precisam ter muito cuidado, porque a guerra é pesada. A nossa luta não é contra carne e sangue. Não é contra carne e sangue. São contra os principados e potestades. Quando diz assim, não é contra carne e sangue, quer dizer, não é contra irmão, não é contra as pessoas, muito bem, Diácono Alain, não é contra as pessoas, não é para derrubar. Alguém chega e diz assim, olha, eu estou candidato e olhe direitinho, se puder, vote em mim, porque eu preciso desse cargo, preciso dessa função na igreja. Se puder, vote em mim. Não pode fazer assim, né? Aí diz, porque se eu chegar lá, fulano e Beltrano está perdido. Eu vou pegar muita gente aqui, entenderam? Então a nossa guerra não é nessa esfera, nessa direção, nem por esse caminho. Nós temos alguém que é espiritualmente forte, né? por estar numa esfera diferente da nossa, mas que não é tão forte o suficiente para nos levar à perdição ou para nos tirar do caminho. Quem foi que pediu a palavra aí? Foi Otávio primeiro, presbítero, não foi? Pode ir no microfone, presbítero. O problema é que muita gente confunde santificação com determinação ou normas da igreja. Eu sei que nós, como crentes, devemos vir para a igreja nas melhores condições que ele puder, né? Eu estou falando em termos de vestuário. Agora, vou dar um exemplo bem claro, bem fácil. A santificação, né? Falando sobre a santificação. Tem gente que confunde a santificação com normas ou determinações de igreja. Vou dar um exemplo prático. Se você pertencesse a uma determinada denominação, você não estaria aí dentro do estudo, porque você não está de terno e gravata. Primeiro, eu sirvo a Deus por gratidão. A minha gratidão a Deus é por aquilo que Ele fez por mim. Ele é que fez uma obra que eu não poderia fazer. Já parto por aí. Então, a gratidão invade o meu coração pela compreensão do meu entendimento, do meu raciocínio, e me levou a confessar os meus pecados e me arrepender, o que me habilitou a caminhar na fé. Então, eu sei que a minha relação primeiro é vertical. Eu sei que a verdadeira igreja é a igreja triunfante, a igreja que está em glória, e que ela é prometida e garantida àqueles que estão em Cristo. Não é prometida e garantida àqueles que estão na igreja presbiteriana, mas àqueles que estão primeiro em Cristo. Ora, aqueles que estão em Cristo creem que a igreja presbiteriana é uma agência de Jesus aqui na terra e que se propõe também a anunciar a palavra de Deus, de fazer o ajuntamento solene daqueles que fazem parte da igreja triunfante,
Ou seja, eu não posso querer que a igreja presbiteriana seja uma agência para gerar a igreja triunfante. Mas a igreja presbiteriana, ela é exatamente parte dessa obra gloriosa, imensurável do Senhor Jesus, em que Ele, como cabeça, faz com que os seus membros se juntem. E aqui nós temos esse ajuntamento. E como igreja presbiteriana, nós temos aí esse compromisso de fundamentar em Jesus Cristo e na sua palavra. Ora, aí se você disser assim, mas o crente presbiteriano é cheio de falha, aí a responsabilidade é do crente individualmente. A igreja, ela não vai responder por todos os seus membros, não é? A igreja, e ela responde sim, enquanto a igreja for fiel, enquanto os seus membros declararem para ela que estão comprometidos. Ora, se o membro da igreja presbiteriana, ela diz para o conselho, para o pastor, para o conselho, ou para os oficiais, ou para a igreja como um todo, né? Que ele está em comunhão com Deus, que ele está levando uma vida de santificação, a igreja presbiteriana, ela vai se alegrar, ela vai agora contestar o testemunho do irmão. A igreja presbiteriana vai fazer o papel de polícia, a igreja presbiteriana vai ser investigadora, colocar o Supremo Tribunal da Fé para poder um Alexandre de Moraes para ficar atrás dos membros. Não, a igreja presbiteriana, ela valoriza a liberdade de expressão de cada membro, de cada participante dela. Então, há uma liberdade de expressão onde o foro íntimo é preservado, onde o foro íntimo tem que ser levado em conta. Aí, quando alguém viola e se torna público e notório, aí sim, a igreja presbiteriana, ela vai tomar uma atitude. Então, ela mantém a honra da palavra tomando atitude. Então, pode ser que alguém lá fora faça juízo de valor de um membro da igreja presbiteriana conforme o achismo que ele tenha no coração. Ora, aí alguém pode dizer assim, a mulher usar um brinco é pecado e a igreja presbiteriana é mundana. Ora, isso é um conceito dele. Então, ele vai prestar conta a Deus. Aliás, pode ser que seja até um falso conceito, ou um preconceito para alejar, ou para colocar a margem, ou para negativar, ou para manchar e sujar o nome de uma denominação. Então, a responsabilidade é dele, não é nossa. Na nossa comunidade, no nosso entendimento, na nossa vida, na nossa relação, nós não taxamos esse tipo de uso ou esse tipo de costume como uma violação à palavra de Deus. Então, para nós está em comunhão. Agora, só um minuto. Se alguém, vamos lá, se alguém comete algum outro tipo de delito, por exemplo, fulano vai estar numa praia, uma mulher de biquíni, aí diz assim, o crente de biquíni, alguém vai dizer assim, né? O crente de biquíni é pecado. E o crente presbiteriano estava de biquíni, ou a crente estava de biquíni, e aquilo é um pecado, então essa igreja não presta. Ora, se a nossa igreja, se o conceito da igreja, ela entende que a mulher pode, eu não estou dizendo nem que é, né? Mas pode estar de biquíni sem contrariar os preceitos da igreja, então certamente a igreja não vai disciplinar aquela pessoa porque ela está daquela forma. Eu não estou nem colocando aqui, incentivando o biquíni, né?
Porque no passado, no tempo da minha mãe se incentivava muito o maiô, né? O maiô. Não estou nem incentivando nem nada não, né? Só estou apenas fazendo uma colocação que já é um divisor, né? Um extremo para a gente chegar a uma compreensão. Mas, naturalmente, os bons modos, naturalmente, os bons costumes devem ser preservados. Pode ser, só um minuto, é importante, porque aí eu caí caí não, né? Eu fiz a colocação e eu preciso também colocar as coisas como são, né? Pode ser que alguém esteja fazendo uso de algo e naquele momento ela não tem uma compreensão, e pode ser que no dia seguinte, pode ser que amanhã ou depois Deus fale ao coração dela e ela diga: poxa, eu não posso ir à praia com esse biquíni escandaloso, mas um maiô composto para dar um testemunho, porque eu posso sentar lá na areia com a Bíblia e poder ler, e as pessoas poderem ver o meu testemunho, entenderam? Pode ser. Eu lembro aqui no passado que nós tínhamos um diácono, né? Um diácono que ele fumava um cachimbo até um certo tempo, né? Mas se ninguém sabia que ele fumava cachimbo às escondidas, e se ele até aquele momento não compreendia o delito, mas houve um dia em que o Espírito Santo falou ao coração dele e ele abandonou a prática. Aí você diz: a igreja estava cometendo um erro, apoiando um diácono que fumava. A igreja não tinha conhecimento de que aquele diácono fumava cachimbo às escondidas. Aí mais algum vizinho podia vê-lo. A igreja não estava todo dia. Aí podia jogar a igreja no fogo e condená-la. Por isso que há coisas que a gente precisa entender. Agora, a santidade está no coração e também no compromisso que a gente tem com o mundo. E, conforme o próprio Isaías, foi o texto que nós lemos inicialmente, diz: ai de mim. Aí a gente olha para dentro de nós e diz assim: Senhor, tem misericórdia. Será que eu estou aqui, eu propriamente dito, né? Será que eu estou aqui à frente e eu não tenho desagradado o Senhor em tantas coisas? Tantas coisas, né? Vocês sabiam que hoje o Facebook, olha que coisa, eu nunca imaginei isso, eles estão colocando agora vídeos de sexo dentro do Facebook, sabia? É de um país aí, eu não sei se é um país estrangeiro. Aí daqui a pouco aparece umas simulações e é sexo. E aí, se a igreja não tiver cuidado, vai caindo. Eu não sei se é alguma coisa eu não sei se é tipo Vietnã, os países assim, não é brasileiro não. Mas eles entram e vão, isso de roupa, tudinho, mas... Ou seja, a sedução está entrando demais. Diga, irmão Alain, diácono. Pode falar. Não, você falou aí dos problemas que os irmãos têm, com medo da santidade, de coisa que alguém veja eles pecando. Mas não adianta o irmão ficar com medo se o pastor vai ver, se um presbítero... Se ele tem que buscar santificação, ele com Deus. Agora, se ele ficar no meio da rua com medo que algum pastor, crente ou presbítero vai ver ele errando alguma coisa, não vai adiantar não, porque a Bíblia diz aqui em Provérbios 15:3, que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os bons e o mal. Não adianta dizer, tem gente da Assembleia que fica com medo: ai, se meu pastor me vê, eu pecando. Não adianta não, Deus está te vendo, meu filho. Não é o pastor que vai... Tu tá com medo só de ser disciplinado. Mas Deus está te vendo o que tu está fazendo. Na verdade, seja crente de qualquer denominação, né? Qualquer denominação, na verdade, ele tem que entender que onde ele está é a igreja do Senhor. E que Deus, ele quer
a reconstituição dessa imagem, né? A Bíblia diz que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, né? Então o que ele visa é exatamente essa reconstituição da imagem, é restabelecer uma relação onde a preocupação do salvo seja engrandecer, glorificar, porque foi para a sua própria glória que nós somos feitos, restaurados em Cristo ao primeiro amor, voltando à comunhão dos santos, porque a nova natureza, ela não pode ser como a original, mas ela é suficiente para conduzir o homem à presença de Deus e à salvação eterna. Presbítero Renato. Eu vou falar um pouco de cosmovisão cristã versus soberania e responsabilidade humana. Então veja, quando Deus criou a raça humana, o propósito de Deus é que formasse uma família, e essa família tivesse muitos filhos que fossem parecidos com Cristo, tivessem parecido com Deus. Diz lá, segundo a sua imagem e semelhança, Gênesis 1, 26 e 28. Veio o pecado e esse propósito caiu por terra. O que Deus fez? Agora vou mandar meu filho para pagar o preço do pecado e em Cristo formar uma família parecida com ele. Como é que nós vamos ser parecidos com Cristo? Essa é a lição que você está dando aí, a santificação. Então, a santificação, como diz lá a definição da revista, é a obra graciosa do Espírito Santo de transformar pecadores parecidos com Deus, que aí envolve a soberania de Deus, que o Espírito Santo é quem trabalha, mas a responsabilidade do homem, que a gente viu lá no texto lá, de andar no Espírito, uma ordem imperativa de Deus. Então, se as pessoas não entendem isso e fazem coisas que são reprováveis, então ela está perdendo aquilo que eu falei ontem lá na visita, cadê Carlos Moura estava aqui, a gente perder a visão. Ou seja, a igreja tem uma missão que é expandir o reino de Deus através da proclamação do Evangelho, e tem a visão de ser o quê? Refletir o caráter de Cristo. E aí nós volta lá para a visão de Deus, quando criou o homem, para que seja a família de Deus, e essa família fosse uma família de pessoas parecidas com Deus, segundo a sua imagem e semelhança. Perdeu-se isso por causa do pecado, veio Cristo e restaurou, e esse processo de santificação, a aula que nós estamos tendo hoje, é onde nós vamos trabalhar para poder chegar. Então, em cima dessa visão, nós entendemos que a restituição da imagem de Deus, que não é aquela imagem perfeita, né, mas aproximada, né, do que Deus quer, dos comunicáveis, né, daquilo que é comunicável, que é permitido ao homem se aproximar. Gênesis 1, 26, 27, né? A santificação faz parte do plano de Deus na redenção, culminando com a volta de Cristo. Não é com medo de Jesus lhe pegar de surpresa, de supetão, não. Não é com medo de ser pego assim, tem muito disso, né? Não, mas eu sou grato a Deus, por isso que o meu serviço a Deus é porque eu sei que a vinda de Jesus Cristo é iminente e que eu estarei contribuindo para que a igreja do Senhor seja conduzida em glória e que nós estejamos eternamente fazendo jus à redenção aplicada pelo Espírito Santo que habita em nós. Aí a Filipenses 3, 20 e 21, vocês podem ler em casa ou depois, Colossenses 3, 4, 1 Pedro 5, 10 e 1 João 3, 2, são textos, tá? Deus nos predestinou para sermos semelhantes à imagem de Cristo, foi o que o presbítero falou aqui. Romanos 8, 29 e 30 trata disso, 2 Coríntios 3, 18 trata disso, Efésios 4, 12 trata disso. Veja bem, além da obra da Santíssima Trindade, a santificação é uma obra dos filhos de Deus, ou seja, aqueles que foram remidos, lavados, transformados em novas criaturas, têm essa obra
dentro de si, mas por gratidão no serviço a Deus, de poder fazer dessa forma. Isso no Antigo Testamento, Levítico 11:44, Levítico 20:26 e Levítico 20:26. No Novo Testamento, 1 Pedro 1:15-16. Há outros textos também que eu vou só citar por causa da hora, né? 1 Coríntios 11:1, Efésios 4:32, como vai ficar gravado, depois os irmãos poderão ler, né? Efésios 4:32, Efésios 5:1 e 2, Filipenses 2:5, 1 Pedro 2:21. Há um texto também que fala que a disciplina santifica, que é muito importante, Hebreus 12, de 4 a 16, que está na leitura diária, depois os irmãos poderão assim ler. A santificação, ela visa também a purificação, 2 Coríntios 7:1. Deus age soberanamente, Filipenses 2:13. Ele quer que morra a velha natureza, Colossenses 3, de 1 a 12. Santificação, para concluir, irmãos, é um processo. A luta é incessante. Não vamos ser desqualificados. 1 Coríntios 9, 26 a 27. E resistir até o sangue, que a diácona Alain falou, né? Resistir até o sangue, Hebreus 12, 4. Então, irmãos, concluindo a nossa aula, passamos poucos minutos, né? Pouquíssimos. Então, concluindo a nossa aula, precisamos resistir. A santificação é uma guerra, né? Estamos preparados para a guerra. As armas estão aí. Aliás, preparemos-nos para a guerra. As armas estão aí. O Senhor, Ele nos prepara e Ele nos habilita, e a luta é diária. A luta é a cada instante, a cada passo, a cada momento, a cada pensar, a cada agir, a cada olhar. Então, é uma guerra, mas nessa guerra há uma garantia de vitória. Nós somos vitoriosos em Cristo. Por isso que nós não somos conduzidos pela imaginação dos de fora, mas nós somos conduzidos pela mediação, intervenção e soberania daquele que está dentro de nós, o Espírito Santo, que nos habilita a vencermos. Somos selados com o Espírito Santo da promessa para o dia da redenção. Amém, pastor? Não é por um tempo. Tem gente, aí esse que não tem essa compreensão diz: se eu for, eu vou chegar. O Senhor persevera por mim e Ele não vai permitir que Satanás possa bradar diante do poder de Jesus Cristo, que já sentenciou e já declarou a sua derrota. Nós vamos entender dessa forma e não exaltar Satanás. Tem muitos que estão com a Bíblia na mão exaltando Satanás, colocando Satanás como supremo para derrubar aqueles que são de Jesus. Como é que pode? Por isso, nessa guerra, a vitória é garantida. Na oração sacerdotal de Jesus Cristo, João 17:17, ele diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ou seja, estava aí, eu tenho para mim que estava aí um dos pontos da lição, que os meios ordinários da graça para nós buscar, atingirmos a santificação seria a palavra de Deus. Desculpe, que a gente, a palavra de Deus, os sacramentos, a oração, a comunhão com os irmãos, a oração e a comunhão dos santos. Desculpe, meios viu, que ordinários da graça, né? Muito bem, presbítero. Então, O presbítero fez a colocação pertinente para a gente não encerrar manco. Mas a palavra de Deus são meios ordinários, né? Então, a oração, os sacramentos, batismo e ceia, né? Batismo e santa ceia. Exatamente.
a comunhão entre os santos, quer dizer, para o serviço do Senhor, onde cada um desempenha a sua função, né? Então, muito obrigado, viu, presbítero? Então, se cada cristão se expõe à palavra, ou seja, obedece o que a palavra ordena, ele vai aos poucos chegando a ser parecido com Cristo, ou seja, buscando a santificação, porque o próprio Jesus orou na sua oração sacerdotal, né, para que nós fôssemos santificados pela verdade. A tua palavra é verdade. Por isso que nós devemos nunca deixar de estar sempre tendo fome e sede de justiça, além da palavra de Deus. Amém. Oremos. Agradeço, Senhor, por esta manhã, conforme foi dito durante a fala, quando olhamos para Isaías, quando ele diz, ai de mim, Senhor. Assim eu me coloco neste momento, que o Senhor tenha misericórdia das minhas fraquezas, dos meus pecados, da omissão. Quantas vezes, Senhor, te desagradei, mas o Senhor persevera por mim e pela tua igreja, e há de nos conceder essa graça, essa bênção de estarmos em glória, com a salvação eterna garantida, assegurada em Cristo Jesus. Obrigado e abençoe, Senhor, a nossa igreja, a igreja presbiteriana, todas as igrejas genuinamente evangélicas no mundo e que professam a fé verdadeira, centrada na palavra de Deus. Abençoe os irmãos que estão à distância, nos assistindo, ou que assistirão depois, e que se deleitarão no estudo da tua palavra, e que se preparem também para a guerra no dia a dia, pela santificação, em nome de Jesus. Amém.